a necessidade do Goiás reforçar o seu elenco para a sequência da Série B. Eu tenho duas opiniões a respeito desse assunto e tenho uma informação também para trazer aqui para vocês. Primeiramente, a minha opinião, o Goiás ele consegue subir com esse time para a Série A? Eu acho que é até possível, tá? Por quê? Porque tem alguns jogadores de experiência, até uma certa qualidade, só que no meu entendimento seria muito arriscado para o Goiás contar apenas com esses jogadores que já demonstraram uma má vontade, vamos colocar assim, na época do Márcio Sanage, e que até aqui com o Mancini, que vem fazendo um trabalho ok. Se você pegar em 3 jogos, o Goiás conseguiu somar 5 pontos, sendo eles adversários um São Paulo em casa e a Ponte Preta fora. Então assim, é um trabalho completamente aceitável, só que para mim é arriscar demais. Um Goiás que tem uma condição financeira ok para esse ano, não estou falando que o Goiás tem dinheiro para trazer o Pedro Raul e o Michael de volta sem fazer nenhuma dívida. Não é tão simples assim. Apesar que daria, né, se o Goiás fosse, obviamente, um maluco aí para gastar tudo. Acho que não é necessário. Só que pelo menos um jogador diferenciado a mais, né, aquele que seria o Thiago Galhardo no começo para a Série B, eu acho assim de extrema importância para o Goiás pensar em acesso, para não colocar somente a expectativa, a responsabilidade nesses jogadores que estão aí atualmente e até mesmo, por que não, olhar outras posições. Hoje, o que eu tenho de informação é que o Goiás está atento no campo ofensivo. Talvez um meio atacante ou um ponto de direita, talvez até mesmo um segundo atacante ali para disputar a posição com o Edu, com o Galhardo, com o Ângelo Rodrigues também para a sequência da Série B. Eu tenho a expectativa que o Goiás traga até esses 2 nomes, mas sendo honesto aqui com vocês, não me surpreenderia em absolutamente nada se mais nenhum jogador fosse contratado pelo Goiás. Até porque se você pegar a janela do Andrino é muito ruim, já gravei um vídeo falando sobre isso, vou deixar para vocês na tela final. Qual seria esse jogador então, Guilherme? Um cara que foi procurado pelo Goiás nesse ano é o Gustavo Mosquito, né? Um Mosquito que rescindiu o seu contrato no Corinthians. Existe uma informação de que o Corinthians vai entrar com uma ação para o clube que contratar o Mosquito novamente. Pode ser o Vitória, né? O Vitória hoje, segundo o Globo Esporte, tem sim negociações em andamento com o jogador. Ele deve reforçar o Vitória, o que a gente tem de informação até aqui, mas ainda não está fechado. Assim, não acho que o Gustavo Mosquito seja um craque. Só que para a posição que o Goiás precisa hoje, né, um jogador um pouco mais experiente, por exemplo, do que o Wellington Matheus. Acho que o Goiás precisa urgentemente disso e não pode contar apenas com o Rildo e o Matheus Gonçalves, que foram os 2 pontas que chegaram para serem soluções. O Matheus até vem jogando bem, só que para mim o Goiás precisa trazer mais um ponta esquerda, mais um ponta direito talvez. Gustavo, que é destro, 1,68 m de altura, nessa temporada só 1 gol e 2 assistências. A melhor temporada dele pelo Corinthians foi em 2021, com 6 gols e 3 passes para os seus companheiros, já atuou também pelo Vila Nova. Acho que seria uma boa contratação, tá? Algumas informações não contam de que ele recebe mais ou menos na casa de R$250 mil. Um outro nome também que eu gosto é o Lucas Fernandes. Esse não foi procurado pelo Goiás nesse ano. Ele já foi especulado, se eu não estiver enganado, ali em 2019, 2020, quando ele estava em Portugal. Mas não houve proposta do Goiás, não. O Lucas, que hoje está no Cuiabá, ele até foi titular contra o Atlético Mineiro, mas é um jogador que pouco participou nessa temporada. Acho que você vai se lembrar dele. Lucas Fernandes aí em São Paulo, Botafogo, também atuou pelo Portimonense. Contra o Goiás aqui na Serrinha, na Copa do Brasil, jogou muito bem. Entrou nos minutos finais, bateu algumas faltas perigosas, bateu de fora da área também. É um jogador de boa mobilidade. Para mim, na Série B, acho que não é um cara para chegar no Goiás hoje e marcar 10, 15 gols, tá? Também não é assim. Só que para essa posição de um 10, um meio ofensivo, com boa batida na bola, bola parada, acho que o Lucas Fernandes seria assim uma boa solução. Ele ainda pertence ao Portimonense, só está emprestado ao Cuiabá até o final dessa temporada. No Campeonato Brasileiro, soma apenas 10 partidas, não marcou gols até aqui. Foi titular em apenas 2 jogos. Acho que é um nome interessante sim, olhando a realidade de Série B. Pode deixar o seu pitaco também sobre o Lucas Fernandes. Essa seria a minha indicação aí no meio de campo. Um nome que eu não comentei, por exemplo, nos outros vídeos. Sobre alguns nomes no campo ofensivo que foram procurados pelo Goiás nesse ano, olha, tem o Rossi, né? O Rossi que hoje está numa situação, está escanteado no Vasco da Gama, vem jogando com pouca frequência. Existe o interesse, né? Nessa temporada. Ele já foi procurado pelo Goiás e pelo Santos. Agora, recentemente, Chapecoense, Sport e também o Paysandu entraram em contato com os representantes do atleta. Também um jogador caro, nessa faixa de R$300 mil mensais, que teve o acerto com o Goiás no começo
da Série B. Eu acho que o Rossi seria assim, um nome interessante nessa ponta direita. Acho que para a Série B é um nome que pode sim funcionar. Existe uma diferença em termos de qualidade técnica muito grande em relação à primeira divisão e à Série B. Então não quer dizer que um jogador que não tenha números extraordinários na Série A desse ano, que não podem ser bons reforços, por exemplo, para o Goiás. É só você pegar um exemplo do Mirassol, que contratou vários jogadores que estavam, inclusive, mal no Vitória, e hoje o Mirassol é o líder da Série B. Então existe essa diferença e há jogadores que conseguem render melhor na segunda divisão. Acho que o Rossi seria sim essa contratação, esse nome diferenciado para o Goiás tentar colocar as coisas em eixo. O Eric também, comentei sobre ele na live desta segunda-feira. O Eric foi procurado pelo Goiás também depois da janela fechar, antes da reabertura da janela internacional, que fica à disposição até o próximo dia 2 de setembro. Está em reta final de contrato no Japão, o vínculo se encerra em janeiro, não faz uma temporada muito boa até aqui, 3 gols e 3 assistências em 21 jogos. Também acho que seria essa